O mar, dizem, guarda todos os segredos e todas as promessas. Ele foi a grande paixão da vida do meu falecido marido, Henrique, e o guardião da nossa promessa mais querida. A promessa de que um dia, quando a vida nos desse uma trégua, nós embarcaríamos em um grande navio branco e navegaríamos juntos rumo ao horizonte, celebrando uma vida de trabalho e amor. Henrique partiu antes que o navio pudesse zarpar, mas a promessa e o dinheiro que guardamos para ela permaneceram. E eu, em minha ingenuidade, decidi honrar nosso sonho da única forma que sabia, partilhando-o com a nossa família. Eu paguei pela promessa com as economias de uma vida. Mal sabia eu que, para os meus próprios filhos, a promessa incluía todos a bordo, menos a mim. Meu nome é Eliana, tenho 70 anos e por muito tempo acreditei que o amor era um cais seguro. Descobri, da forma mais pública e humilhante, que para alguns o amor é apenas um bote salva-vidas conveniente, a ser descartado assim que se avista uma ilha de interesses mais tropicais. Minha vida sempre esteve ligada ao mar. Henrique, meu marido, foi engenheiro-chefe da Marinha Mercante por 40 anos. Ele passava meses em alto mar, e quando voltava, trazia consigo o cheiro de sal e histórias de portos distantes. A nossa casa era um pequeno museu de suas viagens. Conchas de todos os formatos, mapas náuticos emoldurados e um globo terrestre onde ele me mostrava suas rotas. Ele amava a imensidão do oceano, mas seu porto seguro sempre fui eu. Nessa vida de idas e vindas, ele fez um amigo que era mais que um irmão, um jovem e talentoso oficial chamado Mário Salgado. Vi Salgado crescer na carreira, sob a tutela de Henrique. Ele frequentava nossa casa, jantava conosco, ouvia os conselhos do meu marido como um filho. Quando Henrique se aposentou, Salgado, já um experiente imediato, assumiu seu posto. E quando Henrique faleceu, há 10 anos, Salgado, agora um respeitado comandante de navios de cruzeiro de luxo, me ligou do meio do Atlântico. Sua voz estava embargada. Eliana, ele disse, perdi meu mestre e meu melhor amigo, mas você não perdeu o seu. Se precisar de qualquer coisa mesmo, em terra ou no mar, você sabe que tem um amigo que moverá oceanos por você. Essas palavras foram um conforto, mas eu, uma mulher discreta e autossuficiente, nunca precisei usá-las. Minha vida se voltou para os meus filhos, Leonardo e Patrícia, e para os netos que eles me deram. A pensão generosa de Henrique e nossas economias me permitiram viver com conforto e, principalmente, ser o esteio financeiro da família. Leonardo, meu filho, é um dentista competente, mas casou-se com Gisela, uma mulher que parecia ter um buraco sem fundo na alma que ela tentava preencher com compras e aparências. Patrícia, minha filha, casou-se com Afonso, um corretor de imóveis que vivia na corda bamba do mercado, sempre a um passo de um grande negócio ou de uma grande dívida. E eu, a mãe, a avó, a viúva com o pé de meia de Henrique, era a rede de segurança para todos eles. Ajudei na entrada do consultório de Leonardo, paguei a festa de casamento de Patrícia, socorri Afonso em um investimento que deu errado, banquei as escolas particulares dos meus 4 netos. Eu era o porto seguro deles, e fazia isso com alegria. A ideia do cruzeiro nasceu no meu aniversário de 70 anos. Olhei para a minha vida e senti uma vontade imensa de honrar a memória de Henrique e o nosso sonho adiado. E queria fazer isso com eles, com a família que nós dois construímos. Reuni todos em um almoço de domingo. Meus filhos, meus netos, anunciei, o coração cheio de emoção. Eu quero dar um presente a todos nós. Um presente que o avô de vocês e eu planejamos por uma vida inteira. Nós vamos fazer um cruzeiro, todos juntos, 10 dias pelo Caribe, no navio mais bonito que eu encontrei, com tudo pago. É o meu presente para celebrar a vida e a nossa família. A reação inicial foi de euforia. As crianças gritaram de alegria. Meus filhos e seus cônjuges me abraçaram, os olhos brilhando. De alegria ou de cifras, hoje já não sei dizer. O problema começou nos bastidores. O planejamento da viagem se tornou o meu projeto de vida nos meses seguintes. E Leonardo, meu filho, se ofereceu para ajudar com a parte burocrática. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso, ele disse,
com uma solicitude que me pareceu, na época, genuína. Esses sites de reserva são complicados, tudo em dólar, cheio de detalhes. Deixa que eu cuido de tudo. Eu faço a reserva das cabines, preencho os formulários de todo mundo. A senhora só precisa me passar os dados e o seu cartão de crédito. Confiei nele, claro. Entreguei os documentos de todos, os números do meu cartão, a minha confiança cega. E ele, meu próprio filho, começou a tecer a sua traição. Nas semanas que antecederam a viagem, comecei a ouvir sussurros, a sentir uma mudança no ar. Ouvi Gisela, minha nora, reclamando ao telefone com uma amiga. Ai, nem me fale, um cruzeiro de 10 dias com a minha sogra. Não vou ter um minuto de paz. Ela vai querer que a gente jogue bingo com ela. Ouvi minha filha, Patrícia, dizendo ao marido. A gente tem que ter paciência, Afonso. É o dinheiro dela que está pagando. A gente sorri, tira umas fotos e depois finge que está passando mal para ficar na cabine em paz. Eu ouvia e fingia que não era comigo. Diziam para mim mesma que era apenas o estresse pré-viagem, que no navio, com o sol e o mar, tudo ficaria bem. Eu estava tão focada na realização do meu sonho de união familiar que me recusei a ver os sinais de que eu era apenas a patrocinadora do evento e não uma convidada de honra. Chegou o dia do embarque. O porto estava um caos de malas, de gente animada, de buzinas de navio. E no meio de tudo, lá estava ele, o nosso navio. Branco, imenso, majestoso. Um palácio flutuante. Meu coração transbordava de alegria. Nós éramos um grupo grande. Eu, meus 2 filhos, seus cônjuges e meus 4 netos, cheios de malas e de expectativas. A fila do check-in era longa, mas ninguém se importava. A aventura estava prestes a começar. Quando chegou a nossa vez, Leonardo, como o chefe da família, foi à frente e entregou todos os passaportes à atendente uniformizada. Ela começou a conferir no computador. Ok, vamos lá. Leonardo da Costa, Gisela da Costa e 2 crianças. Cabine 7012. Check-in efetuado. Bem-vindos a bordo. Patrícia da Costa Lemos, Afonso Lemos e 2 crianças. Cabine 7014. Check-in efetuado. Bem-vindos a bordo. Ela devolveu os passaportes a eles. E então olhou para mim, que era a última, esperando meu nome ser chamado. Ela procurou na tela, franziu a testa. Desculpe, senhora. Qual o seu nome, por favor? Eliana. Eliana Medeiros da Costa. Ela digitou. Procurou de novo. Sua expressão era de confusão. Senhora, lamento, mas não há nenhuma Eliana da Costa na lista de passageiros deste cruzeiro. O mundo parou. Olhei para o meu filho. Leonardo, o que está acontecendo? E então, o teatro deles começou. Um espetáculo de falsa surpresa e indignação. Como assim não está na lista? Disse Leonardo, a voz alta, para que todos na fila ouvissem. Deve haver um engano. Minha mãe está no pacote da família. Eu mesmo fiz a reserva. Eu verifiquei 3 vezes, senhor. Não há registro para esta senhora, respondeu a atendente, já sem graça. Isso é um absurdo, um erro do sistema de vocês, gritou Patrícia, minha filha. Minha mãe pagou por essa viagem. Ela é a anfitriã. Eles discutiram por mais alguns minutos. Um teatro mal ensaiado de preocupação. Enquanto isso, o alto-falante anunciava: última chamada para o embarque. Todos os passageiros devem se dirigir às suas plataformas. Foi então que Leonardo se virou para mim. Seu rosto era uma máscara de falsa piedade, de um pesar ensaiado. Mãe, ele disse pegando minhas mãos. Eu não sei o que aconteceu. Foi um erro terrível da companhia. Mas o navio já vai zarpar. A gente não pode perder a viagem. As crianças estão tão animadas. Olha, não se preocupe. Faça o seguinte. Pegue um táxi e volte para casa. Descanse. Assim que a gente chegar na primeira parada, eu ligo para a companhia e resolvo tudo. A gente te encontra no próximo porto. As palavras dele eram tão absurdas, tão transparentes em sua mentira, que eu senti vontade de rir. Ele me olhava nos olhos e mentia, me tratando como se eu fosse uma criança idiota. Mas, e as minhas malas? Estão com vocês, eu disse, a voz fraca. A gente cuida delas, mãe. Não se preocupe com nada, disse Patrícia, já me empurrando suavemente para o lado. Agora a gente precisa ir, ou perdemos o navio. A gente te liga. Fica bem. E assim, eles se viraram. Minha família,
meus filhos, minhas noras, meus netos. Eles pegaram suas bagagens de mão e caminharam sem olhar para trás em direção à rampa de embarque. E eu fiquei ali, sozinha, no meio do terminal lotado, vendo-os serem engolidos pelo gigante branco que eu havia pago. A dor daquele abandono foi física. Uma pontada no peito que me deixou sem ar. Vi as últimas cordas sendo soltas, ouvi a buzina grave do navio anunciando a partida. Eles me deixaram para trás, no porto, com a desculpa mais esfarrapada e cruel que poderiam ter inventado. As lágrimas que eu segurava começaram a rolar. Mas então, no meio da minha dor, olhei para cima. Olhei para a ponte de comando do navio, a cabine envidraçada onde o capitão governa o seu reino. E me lembrei. Lembrei-me de Henrique. Lembrei-me de seu melhor amigo. Lembrei-me da promessa feita há 10 anos. Minha mão, trêmula, foi até a bolsa. Peguei meu celular. O navio começava a se mover lentamente, afastando-se do cais. Procurei na minha lista de contatos um número que eu não discava há muito tempo. Um número salvo com reverência. Comandante Salgado. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Eu via meu filho e minha filha, agora como pontinhos coloridos, acenando de uma das varandas do navio, não para mim, mas para o porto, para a cidade, celebrando o início de sua viagem. Alô? Uma voz forte e familiar atendeu do outro lado. Salgado? Eu disse, a voz embargada, mas firme. É a Eliana, a viúva do Henrique. Eliana, minha querida, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Eu sorri, um sorriso aguado de lágrimas e de uma nova e feroz determinação. Olhei para o navio que se afastava, o navio que era o palco da minha humilhação. Estou bem, Mário, mais ou menos. Na verdade, estou aqui no porto, olhando para o seu belo navio. Acontece que a minha família acabou de embarcar, mas parece que por um erro terrível no sistema, esqueceram de me incluir na lista de passageiros. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio de quem entende tudo, sem precisar de mais explicações. Eliana, ele disse, a voz agora carregada de uma autoridade que fazia jus à sua patente. Não se mova 1 centímetro de onde você está. Estou vendo você pela minha janela. E pode secar essas lágrimas. O seu cruzeiro, minha amiga, está prestes a começar. E eu tenho a impressão de que a sua cabine terá o melhor upgrade da história desta companhia. O som da buzina grave do navio ecoou pelo porto, um lamento profundo que parecia zombar da minha solidão. Eu o vi se afastar, imenso, branco, indiferente, levando consigo a minha família e os destroços do meu sonho. As lágrimas que eu segurava finalmente vieram, quentes e amargas. Eu estava sozinha, uma senhora de 70 anos abandonada no cais. Por um instante, o desamparo foi total. Eu era um ponto final, uma história que havia acabado ali, na beira da água suja do porto. Mas então, a voz de Mário Salgado, meu velho amigo e capitão daquele navio, soou pelo telefone, firme e cheia de uma autoridade que eu não ouvia há anos. Não se mova 1 centímetro, Eliana. O seu cruzeiro está prestes a começar. E como em um filme, algo extraordinário aconteceu. O navio, que já se afastava, parou sua manobra. E de sua lateral, uma pequena e ágil lancha, daquelas que a praticagem usa para guiar os gigantes, se destacou e começou a acelerar em alta velocidade na minha direção, cortando as águas da baía. As poucas pessoas que ainda estavam no cais, funcionários e retardatários, pararam para olhar. A cena era inusitada. O que aquela lancha oficial queria com a velhinha que chorava sozinha no pier? A lancha atracou com uma precisão militar a poucos metros de mim. Um jovem oficial, de uniforme branco impecável, saltou para o cais. Ele caminhou na minha direção, não com a curiosidade dos outros, mas com a deferência de quem cumpre uma ordem importante. Dona Eliana Medeiros da Costa? Ele perguntou, parando a uma distância respeitosa e fazendo uma leve continência. Sim, sou eu, respondi, enxugando as lágrimas, confusa. O comandante Salgado me enviou para buscá-la. Ele pede desculpas pelo transtorno e pela falha logística em seu embarque. Por favor, me acompanhe. O navio a aguarda. Fiquei sem palavras. Ele pegou a minha pequena bolsa de mão e me estendeu o braço, como se eu fosse uma autoridade.
Caminhamos até a lancha sob os olhares boquiabertos de todos. Embarquei com a ajuda do oficial e, em segundos, estávamos em alta velocidade, navegando em direção ao navio parado, que agora parecia um gigante adormecido, esperando por mim. A subida a bordo foi ainda mais surreal. Eles baixaram uma escada de portaló, normalmente usada apenas pela tripulação e por autoridades. No topo, uma pequena comitiva me esperava. Oficiais de cap branco, a chefe de hospitalidade, todos com expressões sérias e respeitosas. "Seja bem-vinda a bordo, Sra. Costa", disse a chefe de hospitalidade, uma mulher elegante com um sorriso profissional. "O comandante a aguarda na ponte. Por favor, por aqui." Fui escoltada pelos corredores do navio que eu deveria estar explorando com minha família, mas que agora eu atravessava como uma dignatária. Chegamos a um elevador privativo. Ele nos levou aos andares superiores, a uma área restrita aos passageiros. A porta se abriu diretamente na ponte de comando. E lá estava ele, Mário Salgado. Mais velho, os cabelos completamente brancos, mas com a mesma postura ereta e o mesmo olhar penetrante que eu me lembrava de décadas atrás. Ele veio ao meu encontro e me abraçou. Um abraço forte, de um amigo de verdade. "Eliana, minha querida, olhar para você, aqui, é como ver o Henrique de novo", ele disse, a voz embargada. "O que aqueles seus filhos fizeram é de uma baixeza que me enoja. Mas esqueça isso. A bordo do meu navio, as regras são minhas. E a primeira regra é que você não é uma passageira. Você é a minha convidada de honra. Você é a rainha deste navio." Ele se virou para a sua equipe. "Esta é Dona Eliana, viúva do meu melhor amigo e mestre, o engenheiro-chefe Henrique da Costa. Durante toda esta viagem, ela terá acesso irrestrito a todas as áreas do navio e receberá o tratamento devido a um membro da minha família. Entendido?" "Sim, comandante", em uníssono ecoou pela ponte. "Agora", ele disse virando-se para mim com um sorriso, "vamos para a sua cabine. Acho que você vai gostar do upgrade." Ele mesmo me acompanhou. Não para uma cabine comum. Fomos para o andar mais alto, para a única porta no final de um corredor privativo. Ele usou seu cartão mestre e abriu a porta da suíte presidencial. O lugar me deixou sem ar. Era maior que o meu apartamento inteiro. Uma sala de estar com um sofá gigantesco, um piano de cauda num canto, uma mesa de jantar para 8 pessoas e uma parede inteira de vidro que dava para uma varanda privativa com uma pequena piscina de hidromassagem. O quarto tinha uma cama que parecia flutuar e um banheiro de mármore com uma banheira com vista para o oceano. Sobre a mesa, um balde de gelo com uma garrafa do melhor champanhe e um bilhete. "Bem-vinda a bordo, minha amiga. A casa é sua. Com carinho, Salgado." E no canto da sala estavam as minhas malas. Todas elas. Como vocês pegaram as minhas malas?" Perguntei atônita. "Eu ordenei que identificassem as bagagens da sua família, localizassem as suas e as trouxessem diretamente para cá. Eles nem saberão que elas não estão mais com eles." Sentei-me no sofá, sobrecarregada por tudo aquilo. A dor da humilhação no porto ainda estava lá, mas agora ela estava envolta em uma camada de um sentimento novo e poderoso, o de ser vista, valorizada, respeitada. "Descanse, Eliana", disse Salgado. "Hoje à noite teremos o coquetel de boas-vindas do capitão, e eu faço questão da sua presença ao meu lado. Vista o seu melhor vestido. A noite promete." Enquanto isso, alguns andares abaixo, meus filhos e suas famílias se instalavam em suas cabines com varanda, que eu havia pago. Imagino a cena. A euforia, a sensação de terem se livrado de mim, a celebração da liberdade. Eles provavelmente abriram uma garrafa de vinho barato que trouxeram escondido na mala e brindaram ao sucesso do seu plano sórdido. À noite, segui as instruções de Salgado. Tomei um longo banho na banheira de mármore, olhando o mar passar pela janela. Vesti um vestido de seda azul que eu guardava para uma ocasião especial que nunca chegava. A ocasião havia chegado. Quando me olhei no espelho, não vi a velhinha abandonada no porto. Vi uma mulher elegante, forte, pronta para o que viria a seguir. Um camareiro veio me buscar na suíte. Ele me levou ao grande salão Netuno, onde a festa acontecia.
A orquestra tocava, os garçons circulavam com bandejas de canapés e espumante. O salão estava lotado de passageiros em seus trajes de festa. Salgado me esperava na entrada. Ele me ofereceu o braço. Você está deslumbrante, Eliana, digna de uma rainha. Obrigada, meu amigo, por tudo. Ficamos conversando num canto, observando a festa. E então eu os vi. Leonardo, Gisela, Patrícia e Afonso. Estavam num grupo, rindo alto, claramente se sentindo os donos do mundo. Eles ainda não haviam me notado. O momento da revelação foi orquestrado com uma precisão militar. A orquestra parou. As luzes diminuíram. E o comandante Salgado subiu ao pequeno palco. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a bordo. Ele começou, sua voz ressoando pelo salão. É uma honra tê-los conosco nesta viagem pelo Caribe. Desejo a todos dias de sol, de descanso e de muita alegria. Ele fez uma pausa e seu olhar varreu a multidão, parando por um instante na direção dos meus filhos. Nesta noite, ele continuou, temos um motivo extra para celebrar. Temos entre nós uma passageira muito especial, uma convidada de honra. Uma mulher de uma força e de uma dignidade admiráveis, viúva de um dos maiores homens do mar que já conheci, e uma amiga querida que tenho o privilégio de receber em meu navio. Por favor, senhoras e senhores, uma calorosa salva de palmas para a senhora Eliana Medeiros da Costa. Um holofote se acendeu e me iluminou. Salgado desceu do palco e veio ao meu encontro, estendendo a mão. E, sob os aplausos confusos dos outros passageiros, ele me guiou até o centro do salão. Foi nesse momento que os meus filhos me viram. A reação deles foi uma cena que guardarei na memória para sempre. Os sorrisos congelaram em seus rostos. As taças de espumante pararam a meio caminho de suas bocas. Vi o sangue sumir do rosto de Leonardo. Vi a boca de Patrícia se abrir num ó de puro horror. Vi Gisela e Afonso se entreolharem, em pânico. A mãe, a sogra, a abandonada. Ali, no centro de tudo, sendo homenageada pelo capitão do navio. O mundo deles desabou. Eu mantive a calma. Sorri, agradeci os aplausos e conversei amavelmente com as pessoas que Salgado me apresentava. E esperei. Sabia que eles viriam. E vieram. Atravessaram o salão como zumbis, os rostos pálidos, os movimentos rígidos, pararam na minha frente. Mãe, gaguejou Leonardo. O que significa isto? Como a senhora? Eu o olhei. Não com a mágoa da mãe traída, mas com a frieza de uma estranha. Leonardo, Patrícia, que surpresa agradável encontrá-los aqui. O navio é realmente grande, não esperava cruzar com conhecidos. A palavra conhecidos foi como um tapa. Mas o capitão, disse Patrícia, a voz trêmula. Ele disse que a senhora é a convidada de honra. Sim, respondi com um pequeno sorriso. O comandante Salgado é um velho amigo do seu falecido avô. Um amigo de verdade, do tipo que não se esquece dos amigos, nem os deixa para trás no porto por causa de um erro no sistema. A alfinetada foi direta, cirúrgica. Eles se encolheram. Eu não entendo. Sua cabine, onde a senhora está? Perguntou Leonardo, desesperado para entender a nova configuração de poder. Ah, estou muito bem instalada, não se preocupe. Na verdade, estou na suíte presidencial. A vista é magnífica. Vocês deveriam ver um dia. Ah, não. Creio que o acesso àquele andar é restrito. Virei-me para Salgado, que observava a cena com um prazer mal disfarçado. Mário, meu amigo, você me prometeu um tour pela galeria de arte do navio, não foi? Com certeza, minha querida rainha. Dei o braço a ele. E antes de sair, olhei uma última vez para os meus filhos. Para os rostos deles, agora uma máscara de pânico e humilhação. Aproveitem o cruzeiro, crianças, eu disse, a voz doce como mel. Afinal, vocês pagaram tão caro por ele? Ou melhor, eu paguei. Tenham uma excelente noite. E dei as costas, deixando-os sozinhos, isolados e completamente desmoralizados no meio da festa que deveria ser o palco de sua liberdade, mas que se tornou a arena de sua exposição. Eles estavam presos por 10 dias em um navio onde a mãe que eles tentaram apagar era a figura mais poderosa a bordo. E o oceano, de repente, lhes pareceu muito, muito pequeno.
O coquetel de boas-vindas do comandante Salgado terminou, mas para os meus filhos, a festa da sua própria humilhação estava apenas começando. Deixei-os paralisados no meio do salão Netuno, um oásis de luxo que, para eles, havia se transformado em um deserto de isolamento social. Enquanto eu era conduzida pelo meu amigo Mário para um tour privativo pela galeria de arte do navio, eu podia sentir os olhares deles queimando nas minhas costas. Eram olhares de pânico, de raiva e, sobretudo, de uma incompreensão total. Como a mãe, a figura de fundo, a presença garantida e facilmente descartável, havia se tornado, da noite para o dia, o centro do poder. Os dias que se seguiram a bordo daquele navio foram um estudo lento e fascinante sobre o poder e o respeito. A minha vingança, se é que se pode chamar assim, não foi feita de atos, mas de uma nova e inabalável postura. Eu não os procurei, não lhes dirigi a palavra. Eu simplesmente existia em minha nova órbita e os forçava a testemunhar a vida que eu poderia ter, a mulher que eu poderia ser, quando não estava ocupada sendo o porto seguro deles. Minha rotina era de uma serenidade luxuosa. Eu tomava o café da manhã na minha varanda privativa, servido por um camareiro que me tratava com uma deferência quase cerimonial. Lia os jornais do dia, impressos especialmente para os hóspedes das suítes principais. Passava as manhãs na piscina do spa, uma área exclusiva, silenciosa, onde o único som era o da água e o de páginas de livros sendo viradas. À tarde, Mário Salgado me encontrava para um chá ou um passeio pelo convés, e nossas conversas eram um bálsamo para a minha alma. Falávamos de Henrique, de suas viagens, de nossas saudades, de nossos sonhos. E ao falar dele, eu sentia que estava honrando sua memória de uma forma muito mais profunda do que forçando uma união familiar artificial. À noite, o ritual se repetia. Eu me arrumava e um oficial vinha me buscar para o jantar na mesa do comandante. Era o epicentro social do navio. Sentei-me ao lado de diplomatas, de empresários, de artistas e descobri, com uma surpresa deliciosa, que eu tinha muito a dizer. Falei sobre os livros que li, sobre os lugares que sonhava em conhecer, sobre a história do meu país, e as pessoas me ouviam, com interesse, com respeito. Ninguém me interrompia, ninguém me olhava com condescendência. Naquela mesa, eu não era a mãe do Leonardo. Eu era a dona Eliana, uma mulher interessante, com uma história de vida e uma opinião que importava. Enquanto eu vivia essa redescoberta, meus filhos e suas famílias viviam em uma prisão social flutuante. A notícia de que a convidada de honra era a mãe que eles haviam tentado deixar no porto se espalhou pelo navio como um vírus. Eles se tornaram párias. A tripulação, seguindo as ordens implícitas do comandante, os tratava com uma polidez fria e profissional. O garçom que lhe servia o vinho não sorria. O camareiro que arrumava suas cabines apenas fazia o seu trabalho sem a simpatia extra reservada aos outros hóspedes. Eram detalhes pequenos, mas que somados criavam uma atmosfera de isolamento. Os outros passageiros os observavam com uma curiosidade mórbida. Os mesmos empresários que conversavam comigo na mesa do capitão desviavam o olhar quando cruzavam com Leonardo no bar. As mulheres que elogiavam meu vestido no elevador silenciavam quando Gisela ou Patrícia entravam. Meus filhos e suas esposas, tão obcecados com status e aparências, estavam experimentando o veneno da exclusão social em sua forma mais pura. Eu os via de longe. Via-os tentando manter uma fachada de normalidade, forçando sorrisos nas áreas da piscina principal, que agora lhes pareciam barulhentas e vulgares. Via as discussões veladas entre os casais. Gisela, que vivia para impressionar, estava mortificada. Via em seus gestos a acusação constante a Leonardo. Você me disse que sua mãe era uma ninguém. Você me colocou nesta situação humilhante. Afonso, o marido de Patrícia, um homem que dependia de sua imagem para seus negócios imobiliários, parecia um fantasma, evitando qualquer contato visual. Meus netos, coitados, eram as vítimas inocentes no meio daquele furacão. Eles não entendiam por que não podiam mais ir à piscina do spa ou por que os pais estavam sempre de mau humor. Numa tarde, encontrei minha neta mais nova, a pequena Sofia, perto da sorveteria.
Ela me viu e seus olhinhos se iluminaram. Vovó! Ela correu para me abraçar. Onde a senhora está dormindo? O seu quarto é legal? É muito legal, meu amor. Tem a melhor vista do navio, respondi, abraçando-a com força. Naquele momento, Patrícia, minha filha, apareceu. Seu rosto era uma máscara de constrangimento e raiva. Sofia, o que eu te disse sobre incomodar a vovó? A vovó está muito ocupada com seus amigos importantes. Ela puxou a menina pelo braço, lançando-me um olhar que era uma mistura de súplica e ódio. Desculpe, mãe, ela não queria atrapalhar. Ela não atrapalha, Patrícia. Ela é a minha neta, respondi, a voz calma. São vocês, os adultos, que parecem ter se esquecido disso. A primeira tentativa de confrontação direta veio no 4º dia de viagem, durante nossa parada em Barbados. Eu estava descendo para um passeio em terra, quando os 4, Leonardo, Gisela, Patrícia e Afonso, me interceptaram no corredor. Mãe, a gente precisa conversar, disse Leonardo, a voz tensa. Não temos nada para conversar, Leonardo. Eu estou de saída. Por favor, suplicou Patrícia. Isso não pode continuar. A gente está sendo humilhado. Todo mundo nos olha, nos julga. A viagem virou um inferno. Que curioso, eu disse, olhando para cada um deles. A humilhação, a sensação de ser julgada, o inferno da exclusão. Parece que vocês estão finalmente entendendo o que eu senti naquele porto. A lição está sendo bem didática, não acham? Não foi nossa intenção, começou Gisela. Ah, não me venha com essa, minha querida. Eu a cortei, a paciência se esgotando. A intenção de vocês foi claríssima. Vocês queriam uma viagem de luxo, livre da velhinha que poderia estragar a diversão. Vocês não contavam com um detalhe. A velhinha tinha amigos em posições mais altas que as suas. O plano de vocês não foi apenas cruel, foi incompetente. Mãe, por favor, peça ao capitão para parar, disse Leonardo. Peça para ele nos tratar normalmente. Peça para ele não falar mais de você nos anúncios do navio. Pedir a ele para parar de ser meu amigo? Para parar de me tratar com o respeito que um amigo trata o outro? Por que eu faria isso? Para restaurar a falsa dignidade de vocês? A dignidade, meus filhos, não é algo que os outros nos dão. É algo que a gente conquista com nossas atitudes, e vocês venderam a de vocês por um pouco de conveniência. Então o que a senhora quer de nós? Gritou Afonso, o genro, perdendo a paciência. Quer que a gente se arraste pelo navio pedindo perdão? Não, Afonso, eu não quero nada de vocês. E esse é o problema de vocês. Vocês não conseguem entender isso. Eu não estou fazendo nada. Estou apenas vivendo a minha vida, aceitando a gentileza de um amigo. Vocês é que estão sofrendo as consequências de seus próprios atos, a indiferença da tripulação, os olhares dos passageiros. Tudo isso é um espelho, e vocês estão odiando a imagem que ele reflete. Dei as costas a eles e continuei meu caminho. Tenham um bom dia em Barbados. Ouvi dizer que as praias são lindas. Se conseguirem aproveitá-las, é claro. A viagem continuou nesse ritmo. Eu, vivendo dias de serenidade e redescoberta. Eles, vivendo dias de um tormento psicológico que eles mesmos criaram. Numa noite, Salgado e eu estávamos na varanda da minha suíte, tomando um conhaque e olhando as estrelas. Você está sendo dura com eles, Eliana, ele disse, com sua amizade franca. Estou, Mário? Ou estou apenas permitindo que eles enfrentem a maré que eles mesmos criaram? Henrique me ensinou uma coisa sobre o mar. Você não luta contra ele. Você aprende a respeitá-lo, a entender suas correntes. Meus filhos nunca aprenderam a respeitar as correntes do afeto e da gratidão. Estão se afogando na própria arrogância. Talvez, se chegarem ao fundo, encontrem forças para subir de novo. Você é mais forte do que eu pensava, minha amiga. Eu sou forte porque fui forçada a ser. Primeiro, pela ausência de Henrique. Agora, pela traição dos meus filhos. A vida, às vezes, não nos dá escolha a não ser encontrar a nossa força. Na penúltima noite do cruzeiro, houve o jantar de gala do comandante. Vesti o meu vestido mais elegante, o mesmo que usei no casamento de Patrícia. E sentada à mesa principal, ao lado de Salgado, eu os vi entrarem no salão. Pareciam 4 sombras, tentando se fazer invisíveis. Durante o jantar,
Salgado fez seu discurso de despedida, e ao final, ele ergueu sua taça. Eu gostaria de fazer um brinde final, ele disse, e seu olhar encontrou o meu. Um brinde à amizade verdadeira, que sobrevive ao tempo e às tempestades. E um brinde à dignidade. Um bem que, uma vez que o possuímos de verdade, ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar. Todos no salão ergueram suas taças. E eu, com um pequeno sorriso, ergui a minha na direção dos meus filhos. A mensagem era clara. O cruzeiro estava chegando ao fim. Mas a viagem deles, a longa e árdua viagem de volta para o meu respeito, estava apenas começando. E não haveria lanchas de resgate para eles. Teriam que fazer a travessia a nado. O dia do desembarque chegou com a mesma melancolia que acompanha o final de todos os sonhos. Para a maioria dos passageiros, era a tristeza de voltar à rotina. Para mim, era o fim de uma fantasia poderosa, um interlúdio mágico onde eu fui rainha. E para os meus filhos, era o temido retorno à realidade, ao mundo onde teriam que me encarar sem a proteção das águas internacionais e da autoridade de um capitão. A minha despedida de Mário Salgado foi na ponte de comando, longe dos olhos curiosos. O sol da manhã entrava pelas vidraças, iluminando o porto que se aproximava. Então, a rainha está prestes a abdicar do seu trono flutuante, ele disse, com um sorriso triste. Toda rainha precisa de um reino, Mário. E o meu não é aqui. Eu volto para uma minha vida, para as minhas batalhas, respondi. Você mudou, Eliana. A mulher que embarcou nesta viagem não é a mesma que vai desembarcar. O mar tem esse poder, não é? Ele nos lava da sujeira, nos mostra o nosso verdadeiro tamanho. E eu descobri que sou muito maior do que a pequena caixa em que meus filhos tentaram me colocar. Ele segurou minhas mãos. As mãos de um velho amigo. Lembre-se do que Henrique sempre dizia. Um navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios são feitos. Continue navegando, minha amiga, na sua própria vida. Eu vou, Mário, eu vou. Meu desembarque foi tão espetacular quanto a minha estadia. Eu não desci com a multidão. Um oficial me acompanhou por uma saída privativa, onde um carro preto, arranjado por Salgado, já me esperava. Meus filhos, eu os vi de longe, no meio da confusão do saguão de desembarque, lutando com suas malas, os rostos cansados e apreensivos. Eles me viram entrando no carro, sendo tratada como uma autoridade até o último segundo. Não acenei, apenas entrei, e o carro partiu, deixando-os para trás, na poeira do porto, para que começassem a sua própria e longa caminhada de volta. Eu não voltei para a minha antiga casa. O motorista me deixou em frente a um hotel de luxo na Avenida da Praia. Eu precisava de um tempo de transição, um lugar neutro para decidir o meu próximo passo. A casa onde criei Leonardo e Patrícia estava cheia de fantasmas. O fantasma de Henrique, que era uma presença doce. E os fantasmas dos meus filhos, fantasmas de uma relação que se baseava na minha subserviência e na conveniência deles. Eu não queria mais viver com fantasmas. Passei a primeira semana em um estado de reflexão. Caminhava na praia, lia, ia a restaurantes onde eu mesma escolhia o meu prato, sem me preocupar com o gosto de mais ninguém. E nesse silêncio, tomei a minha decisão mais radical. Liguei para um corretor de imóveis. Quero vender a minha casa, eu disse, e quero comprar um apartamento. Menor, moderno, com vista para o mar e principalmente com uma porta que só a minha chave abre. Enquanto o processo de venda se iniciava, meus filhos tentaram o primeiro contato. Foi Leonardo quem ligou. A voz dele era hesitante, despida de toda a antiga arrogância. Mãe, sou eu. Eu só queria saber se a senhora chegou bem. Cheguei, Leonardo. Estou bem. A gente não se falou desde o navio. Aquilo tudo foi educativo, completei. Para todos nós. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso conversar com a senhora, eu e a Patrícia. A gente precisa se desculpar, de verdade. Um pedido de desculpas não é algo que se pede, Leonardo. É algo que se oferece. E a pessoa que o recebe decide se ele é sincero ou não. Eu sei, mas eu preciso tentar. Podemos nos encontrar? Concordei em encontrá-los. Mas nos meus termos. Marquei para o dia seguinte em um café no jardim de um museu. Um lugar público,
neutro, onde qualquer explosão emocional seria contida pela presença de estranhos. Eles chegaram pontualmente. Pareciam mais velhos, mais cansados. As férias no Caribe, que deveriam lhes dar um bronzeado de saúde, lhes deram uma palidez de estresse. Sentaram-se à minha frente como dois réus diante de um juiz. Foi Leonardo quem falou. E pela primeira vez na vida, eu o ouvi falar com o coração e não com o ego. Mãe, não há desculpas para o que fizemos. Não foi um erro no sistema, não foi um mal-entendido. Foi um plano cruel, egoísta, nascido da nossa própria vaidade e do nosso conforto. Nós queríamos a sua generosidade, mas não queríamos a sua companhia. Queríamos o seu dinheiro, mas tínhamos vergonha da sua simplicidade. Nós a transformamos em uma provedora, em um caixa eletrônico, e quando a sua presença se tornou inconveniente para a nossa viagem de luxo, nós a descartamos como se fosse um objeto. Patrícia, minha filha, chorava silenciosamente ao lado dele. O que aconteceu naquele navio, ele continuou, foi a lição mais humilhante e mais necessária das nossas vidas. Nós vimos a senhora ser tratada com a dignidade que nós mesmos lhe negamos. Vimos o respeito nos olhos de estranhos, um respeito que nós, seus filhos, havíamos esquecido como se dá. Nós não sentimos muito porque fomos pegos. Nós sentimos muito porque, ao sermos pegos, nós finalmente nos enxergamos no espelho. E a imagem que vimos foi monstruosa. As palavras dele eram sinceras. A dor em seus olhos era real. Eu aceito as desculpas de vocês, eu disse, depois de um longo silêncio. Mas o perdão não significa amnésia. Não significa que tudo voltará a ser como antes. A gente não quer que volte a ser como antes, mãe, disse Patrícia, a voz embargada. Aquilo era uma mentira. A gente quer uma chance de construir algo de verdade. Pois bem, eu disse, tomando um gole do meu café. A construção de algo novo começa com a demolição do antigo. Eu estou vendendo a casa. Eles me olharam em choque. Aquela casa não é mais um lar. É um mausoléu de uma família que não existe mais. Eu vou morar em um lugar que seja meu, que tenha a minha cara, a cara da nova Eliana. E vocês vão viver a vida de vocês, com seus próprios recursos. A minha ajuda financeira, o meu porto seguro, se aposentou. A partir de agora, vocês navegam em seus próprios barcos. E a nossa relação, mãe? Perguntou Leonardo. A nossa relação, respondi, será como a de qualquer mãe com seus filhos adultos. Cheia de amor, espero, mas também de limites, de respeito e de uma saudável distância. Vocês serão bem-vindos na minha nova casa, para um almoço, para um café, mas não serão mais o centro do meu universo. O centro do meu universo, agora, sou eu. Nos meses que se seguiram, a promessa se cumpriu. Vendi a casa. Comprei um apartamento espetacular, com uma varanda de frente para o mar, que decorei com as cores e as memórias da minha nova vida. Meus filhos e seus cônjuges, confrontados com a realidade, foram forçados a se adaptar. Tiveram que cortar luxos, reajustar seus orçamentos, aprender a viver sem a rede de segurança da mamãe. Seus casamentos, que quase ruíram sob a pressão da humilhação, se fortaleceram com a necessidade de se tornarem parceiros de verdade. E a nossa relação, ela se transformou. As visitas se tornaram menos frequentes, mas infinitamente mais significativas. Eles me ligam para saber como estou, para me contar sobre suas vidas, para me convidar para ir ao cinema. Eles se interessam por mim. 1 ano depois do cruzeiro, no aniversário da morte de Henrique, eles apareceram no meu novo apartamento. Não trouxeram presentes caros. Trouxeram uma única rosa branca, a flor preferida dele, e um bolo de fubá, que Patrícia mesma fez. Sentamos na minha varanda, olhando o mar. E pela primeira vez, não havia tensão. Não havia mágoa. Havia apenas uma paz tranquila. Sabe, mãe, disse Leonardo, olhando para o horizonte. Às vezes eu penso naquela viagem e entendo que o maior presente que a senhora nos deu não foi o cruzeiro que pagou. Não? Perguntei. Não, foi o cruzeiro que a senhora fez sozinha. Eu sorri. Meu nome é Eliana. E eu aprendi que para ensinar seus filhos a te respeitarem, às vezes é preciso primeiro se afastar deles, para que eles possam te enxergar de longe.
E descobri que o melhor destino de uma viagem não é um porto exótico, mas o reencontro com a nossa própria dignidade. E para essa viagem, meus amigos, a gente nunca precisa de companhia, apenas de coragem. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo, no meu lugar, o que você faria. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.